capítulo 1, e nós lembramos normalmente, continuamente, da oração de Ana, que é muito importante, muito valiosa, aliás, mas também temos o voto que Ana faz e que é primordial para nós entendermos um pouco da nossa relação com Deus. Então nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, os versos 20 até o 28. É quando Deus responde Ana e ela faz um voto. Não é um voto insensato, não é um voto precipitado, aliás, é um voto na presença do Senhor. E nós vamos aprender com essa mulher que apresenta o seu filho diante do Senhor Deus. Se você lembra do contexto, Ana não podia engravidar. Ela era estéril, como se diz, e então ela ora, vai até, não havia o templo ainda, mas o tabernáculo na cidade de Siló, e ela está orando, tão angustiada, porque o seu marido, Eucana, tem outra mulher que já lhe deu filhos, e Ana não tem filhos. Então, certamente é ela quem é estéril, e não o marido. Mas aí o marido diz para ela assim: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas ele não é melhor, porque cada um tem a sua parte. Marido é marido, filho é filho, né? E assim, cada um preenche algo. Então, Ana vai até a presença do Senhor e ali ela chora na presença de Jesus, de Deus, na verdade, né? E ela fala só balbuciando. Talvez você lembre desse contexto. Eli olha para ela, Eli é o sacerdote, e acha que ela está bêbada. E dá uma bronca nela. O que você está fazendo aqui? Você está bêbada aqui na presença de Deus? Ela diz: não, Senhor, estou angustiada de coração. Por causa disso. Ela conta a situação dela. Eli então ora por ela, e ela já sai dali consolada pelo Senhor, que já é uma grande lição para nós, que a resposta de Deus já é consolo, antes mesmo da mudança da situação. Mas aí a situação muda, irmãos. A oração de Ana, como eu falei, é fantástica, super conhecida, mas aí a oração muda, ou melhor, a situação muda e vem o voto de Ana. É sobre isso que vamos falar hoje. Como ela responde às orações respondidas. Então, nós normalmente pegamos a parte da oração, do pedido, né? Ó, Senhor, eu quero, me dá, muda a minha sorte. O que a gente faz depois? Ana fez. Vamos ver comigo aqui no texto qual é a reação, qual que é o voto dela. Diz assim: sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo, com 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi o pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém? Ana pede um filho ao Senhor, mas e quando ela tem um filho? Aliás, o nome desse menino é Samuel. O que significa Samuel? Tem 2 possibilidades, tá? Primeiro é Deus ouve, mas na raiz do texto, da palavra, também pode ser, este é o nome de Deus. Porque a palavra Shan, ou Shen, pode ser ouvir ou nome, dependendo do que a raiz quer dizer. Então, talvez ela estivesse querendo dizer assim: este é o nome de Deus, ou este é o Deus verdadeiro, o que me ouviu. Ela dá este nome para o seu filho como um grande testemunho. O que o voto e o cumprimento do voto de Ana nos ensina? Primeiro, e mais óbvio, aliás, que ela reconhece de onde vem a bênção. De onde vem a bênção? Nós somos abençoados. Nós somos tremendamente abençoados. Temos recursos, temos, por vezes, saúde, temos capacidades.
temos pessoas ao nosso redor, ouvimos a voz de Deus, mas o problema não é esse. O problema é o que fazer quando Deus nos responde. Sabe o que Ana fez? Ela deu o nome para o filho dela de este é o nome de Deus, ou Deus, este é o Deus verdadeiro. Significa algo desse tipo, um testemunho de que Deus é bom. Ela pega aquela criança e ela dá o nome assim: por onde você for, meu filho, você vai testemunhar que Deus é um Deus de verdade, que Deus é um Deus verdadeiro. O filho se tornou sinal da bênção. É interessante, irmãos, porque nós somos chamados por Deus a marcar as nossas bênçãos como bênção. Até porque boa parte das bênçãos que nós temos, elas não vêm com, vamos dizer assim, elas não são dadas de modo milagroso. Algumas bênçãos são milagrosas, mas a maioria não. Por exemplo, você pede a Deus um emprego, aí você só consegue um emprego se você entregou um currículo. Aí você fala assim: olha, mas como assim? Eu entreguei o currículo. Mas quem está procurando emprego sabe como é difícil, por vezes, conseguir um emprego, ou aquele que você precisa. Às vezes a gente pede uma cura para o Senhor, e Deus dá a cura através de um tratamento. E aí você vê o tratamento acontecer, e você fala: não, foi por causa do tratamento. É verdade, foi mesmo. Remédios são bons, são necessários por vezes. Mas existe um exercício que nós temos que fazer, em enxergar as bênçãos de Deus como bênçãos, como a mão de Deus trabalhando sobre nós. É dele que vem todas as bênçãos. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra, nem mudança, nem variação. O que isso quer dizer? Que tudo de bom que você tem vem da mão do próprio Deus. Esse é um exercício, reconhecer. O que você tem para agradecer? Você tem alguma coisa para agradecer? Isso vem do Pai das luzes, desceu do alto. É Deus quem abençoa as bênçãos. Aliás, Deus abençoa as nossas bênçãos a partir da nossa obediência. Eu gosto de lembrar um texto meio enigmático aí, e um pouco conhecido, é Malaquias 2,2. Deus está falando aos sacerdotes, mas eu creio que serve para nós. Fala assim: olha, eu abençoei vocês, mas se vocês não ouvirem, não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vocês, e amaldiçoarei até as vossas bênçãos. Olha o que Deus está falando, que até as bênçãos se tornariam maldições. Aí você pergunta assim: como que uma bênção se torna maldição? Como que bênção se torna maldição? Se te afasta de Deus, se torna maldição. Eu já contei para os irmãos, eu gosto de fazer esse exercício. Você não precisa mudar a nomenclatura nem nada, mas é um exercício de pensar. Tem muita coisa que a gente chama de bênção, pode ser sim, mas ela é antes uma possibilidade de bênção do que uma bênção mesmo. Como assim? A gente ora e fala assim: Deus, me dá um emprego. Aí você arranja um emprego e nunca mais vem na igreja. Foi bênção ou não foi? Não, virou maldição. Percebe? A gente diz assim: Senhor, me dá um namorado, uma namorada. Ô Pai, revela, Senhor, né? Aí começa a namorar, acabou a igreja. Agora não tem mais tempo para vir na igreja. É bênção ou maldição? Virou maldição. Percebe? Senhor, eu quero ficar rico, porque agora eu quero prosperar, Senhor. Agora eu acredito na prosperidade. E aí Deus te abençoa e com o seu dinheiro você faz coisas que te afastam de Deus. Eu poderia dar aqui muitos exemplos. Falei do emprego, pode ser a saúde, pode ser o estudo, pode ser o que for. É de Deus que vem as bênçãos, e bênção, irmãos, tem a ver com estar perto de Deus. Estar perto de Deus. Então, se te aproximou de Deus, no final foi bênção. A Ana, o que ela faz? Esse exercício de reconhecimento. Aliás, é isso que torna a possibilidade de bênção em bênção de verdade. Eu reconheço que veio das mãos do Senhor. Eu reconheço que agora eu posso estar perto dEle, próximo dEle. É Deus quem torna até as aflições em bênção. Também gosto de lembrar 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha só, até a tribulação produz peso de glória. Deus, Ele usa qualquer coisa deste mundo, qualquer material, para virar bênção. Até a tribulação, até a aflição que você passa, vira bênção. Por quê? Porque a questão não é a coisa, a questão não é o que lhe acontece, mas como você reage diante de Deus, daquilo que acontece com você. Novamente, vamos lembrar de Ana? O que ela fez? Deus lhe abriu a madre. E você que é mãe,
Pense aí, ao desmamar o seu filho e entregar para o Senhor. Mas o movimento não foi antes do desmame ou da entrega, foi do reconhecimento de um coração que estava na presença do Senhor. Aliás, não tem como frisar demais isso não. É Deus quem cria um ambiente de bênção. Efésios 2,6 fala que Ele nos abençoou, que nós ressuscitamos e estamos vivendo em Cristo nos lugares celestiais. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Você está assentado nos lugares celestiais. Você fala, não, eu estou sentado no banco da igreja. Mas a verdade é que existe um ambiente de relacionamento com Deus que a Bíblia chama de lugares celestiais. Aliás, uma curiosidade, não é a Bíblia, é só o livro de Efésios que tem esse termo, lugares celestiais, de difícil tradução, mas não tem a ver com você já estar no céu, não. Mas você tem um ambiente espiritual em que você pode desfrutar da presença de Jesus. E isso é bênção. Deus cria até um ambiente para você. É por isso que às vezes você está num ambiente de luta, de discórdia, de morte, mas o seu coração está em paz. Por quê? Porque você está nos lugares celestiais. Você está assim naquele ambiente, naquele local ruim, mas o teu coração, a tua vida com Deus está assentado em Cristo nos lugares celestiais. Eu vou falar mais algumas coisas sobre bênção, para você se convencer que é só com Deus que bênção vira bênção de verdade. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 19, eu vou ler aqui, fala que é Deus quem dá a capacidade da gente desfrutar. A todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Olha que bênção, irmãos. É Deus quem dá a capacidade de você desfrutar. Talvez você já tenha visto alguém que trabalhou tanto, deixou a sua casa de lado, não ligou para os seus, para enriquecer, e quando enriqueceu, não tinha mais saúde e não tinha mais seus familiares. Por quê? Porque quem dá a capacidade de desfrutar de tudo é o próprio Deus. Aliás, com Deus você desfruta no caminho. Você não precisa nem ter conquistado aquilo que você acha que precisava, porque é Deus que dá alegria para você comer o seu pão. Pode ser até um pão seco, mas na presença de Jesus você fala, Senhor, muito obrigado. É do Senhor, é bênção do Senhor. E por final, talvez mais importante nesse primeiro quesito de reconhecer de onde vem a bênção, é que na verdade a bênção, irmãos, é o próprio Deus, é o próprio Deus. Então você conseguiu um emprego. O emprego em si é algo natural, verdade. Eu estou falando emprego aqui, mas você pode aplicar para várias coisas, tá? É um objeto, talvez como uma casa, um carro, tudo bem. Mas se aquilo fez com que o seu coração se humilhasse diante de Deus, é Deus que é a bênção em relação a isso. Quer ver o exemplo? Também gosto de lembrar desse exemplo, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 12, na verdade. O apóstolo Paulo pede que Deus retire o espinho na carne. Talvez você diga assim, mas espinho na carne, isso não é bênção. Isso com certeza é uma maldição. Olha, aí ele ora ao Senhor 3 vezes e Deus não retira. Aliás, Deus responde para ele. 2 Coríntios 12, 10, 12, 9, coloca aí para nós. Deus responde para ele o seguinte, a minha graça te basta. Olha o que Deus fala. Então, eu vou me gloriar, é o que Paulo diz, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você percebe? Quem que é a bênção aqui? É o espinho na carne? Claro que não. O que é a bênção aqui? É Paulo estar em fraqueza? Também não necessariamente. Mas é o reconhecimento que na fraqueza a graça de Deus basta para Paulo. Então agora voltemos para Ana. Ela pega aquele menino, aquela bênção de Deus ali, e ela reconhece de onde ele vem. Sabe de onde que vem a sua família? Sabe de onde que vem a sua capacidade de trabalhar, a sua força? Sabe de onde que vem tudo aquilo que você conquistou, que às vezes a gente até se orgulha, né? Olha o que eu tenho, o que eu fiz. Isso tudo vem de Deus. E quando a gente não reconhece isso, nós estamos tornando aquilo algo que nos afasta de Deus. Como se nós estivéssemos olhando para uma bênção e disséssemos, é uma maldição. Talvez você diga assim, Marcos, você não conhece meu trabalho. Você não conhece minha família, você não sabe como está a minha saúde. Não, talvez o exercício seja dizer, Senhor, é uma fraqueza aqui, é quase que um espinho na carne, mas eu vou ouvir que a tua graça me basta, a tua graça me basta, então eu vou me gloriar. Ana reconhece de onde que vem a bênção do Senhor. E você, e eu, é por isso que ela faz o voto diante do Senhor, aliás, por isso que ela cumpre esse voto.
E a segunda coisa que Ana faz, que é muito prático, aliás, ela fica em casa e ela não vai com seu marido, com toda a família que ele tem ali, para consagrar o sacrifício anual lá em Siló. Ela não vai, ela fica, porque ela diz assim: eu vou ficar até o menino ser desmamado. Então, o que ela faz? Ela pega aquela bênção e ela cria os seus filhos, ou o seu filho aqui, para Deus, para Deus. Imagine Ana agora, vamos fazer esse exercício, criando o seu filho, em todo aquele tempo de amamentação, pensando assim: ele não é meu, ele não é meu. Vai chegar a hora que eu vou entregar ele para Deus. No caso de Ana, literal, literal. Quantos anos Samuel tinha quando foi entregue? Lá no templo, porque Samuel vai morar no templo, irmãos. Vai morar no templo. Ou não é templo, né? No tabernáculo ainda, na tenda com Eli. Quantos anos ele tinha? A Bíblia diz que até o desmame, e que ele era muito novo. Quanto tempo será, hein? Bom, não é certo, tá? Mas, obviamente, hoje em dia, as crianças têm sido desmamadas cada vez mais cedo. Tem algumas culturas antigas, culturas tribais, que o desmame total acontecia aos 7 anos de idade. Então, talvez Samuel tivesse 7 anos, mas esse é possivelmente o máximo. Pode ser que tenha ido aos 5 anos, aos 4 anos. Imagine isso, entregando seu filhinho de 4 anos, 5 anos. O primogênito, porque depois Ana teve outros, porque Deus abre a madre dela, então ela tem outros, mas o primogênito, 4, 5, no máximo 7 anos. Agora pense em todos aqueles primeiros anos, que é um tempo em que as coisas são colocadas no coração das crianças, que fica gravado. São nesses primeiros anos que a criança vai aprender a lidar com o mundo, que ela vai entender o que é o certo e o errado, que vai ser ensinado pelos seus pais. É nesses primeiros anos que a criança vai copiar os seus pais. É quase que uma imitação que ela faz, para ela entender como lidar com o mundo. E aí Ana cria Samuel dizendo assim: esse menino não é meu, esse menino pertence ao Senhor. Ela sabia que uma hora ela ia fazer isso. E sabe, irmãos, talvez comecemos a aplicar pelos nossos filhos mesmo. Você, pai, você tem convicção, você sabe que uma hora você vai entregar para o Senhor. Claro que toda hora, né, desde o nascimento ou antes mesmo, mas haverá uma hora que ele não estará mais no ninho, não estará mais perto. Espero que não seja aos 5, nem aos 7 anos, como foi o caso de Samuel, mas será uma entrega ao Senhor. Ela criou o filho dela com essa percepção. E aí, se nós entendemos que a nossa casa, primeiro os filhos, mas podemos aplicar para tudo que temos, vem das mãos do Senhor, a gente administra como mordomos e não como donos. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre o gerente e o dono? O gerente, ele pode até mandar, mas não é dele, não é verdade? O gerente, ele pode até administrar, ele pode até ficar com dinheiro, mas o dinheiro não pertence a ele, pertence ao dono. Você, o máximo que você faz é gerenciar. O máximo que você faz é ser um mordomo de Deus, porque a sua casa pertence a Deus. A sua família, os seus filhos, esposo e esposa, pertence a Deus em primeiro lugar. E você gerencia, você administra, você é um mordomo que serve a Deus, porque não são em última instância para você. O povo de Israel tinha essa percepção até com a terra, porque quando Deus coloca o povo de Israel em Canaã, ele fala assim: a terra que eu lhes dei, mas ela ainda pertencia a Deus. Olha só, até a casa, o plantio, eles plantavam o que fosse lá, plantavam mandioca. Mandioca certamente não era, né? Não dava lá, mas plantavam o que fosse. E, na verdade, a terra, o que surge ali, era do próprio Deus. Sabe o que é, irmãos? Quando nós entendemos que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor, nós administramos tudo para a honra e glória dEle. Olha para o que você tem. Olha para o que você tem administrado. Você tem feito isso para a honra e glória do Senhor? O que falta para você e para mim, como Ana, que fica com aquele menino e o educa, sabendo que não pertence a ela, mas pertence ao Senhor? O que mudaria em nossas casas se nós lembrássemos que os nossos filhos não são nossos? O que mudaria nos nossos relacionamentos se nós lembrássemos que o nosso cônjuge, ele precisa primeiro amar a Jesus e depois a mim? Às vezes nós queremos
a atenção que deveria pertencer a Jesus, o esforço que deveria pertencer a Jesus, mas nós queremos para nós dentro do casamento. Às vezes nós achamos que o filho é criado para nos respaldar, para que a gente se orgulhe e diga, olha, que pais, hein, que vocês são, olha que filho maravilhoso. Não, filho, cônjuge, eu estou aplicando a família, mas todas as coisas nós administramos como mordomos de Deus, são para Deus. E o próximo passo é óbvio também. Lá no verso 24, quando ela desmama Samuel, ela leva consigo, vai até Siló, e leva também 3 bezerros, um éfa de farinha, um odre de vinho, são porções que serão sacrificadas ou entregues ao Senhor. Samuel será entregue. E o que ela faz então? Ela entrega tudo como um ato de adoração. Agora imagine esse ato de adoração dela. Está ali com as coisas habituais, que já era um sinônimo, um sinal de que ela estava buscando a Deus. Então tem os bezerros, tem a farinha, tem o vinho, mas tem o filho. Que coisa, hein? Esse é mais que especial. Ela entrega tudo em adoração. Quando Ana fez aquela oração e aquele voto, ela não estava brincando. Mas na hora de cumprir, é que de fato nós vemos se nós estamos sendo sérios de verdade com Deus. Qual que é o limite da adoração? Qual que é o ponto máximo que eu tenho que fazer para entregar para Deus? Sabe o que é? É tudo, tudo, tudo. Você não precisa ir até Siló entregar o seu filho, tá? Pode ser que ele bagunce muito, mas deixa ele em casa, não tem problema, tá? Agora, haverá um momento em que você deverá entregar tudo para Jesus. E como que eu faço isso? Porque é óbvio que você não vai pegar todos os dias. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que todo dia você tem que estar queimando, ardendo por Jesus, dizendo, Jesus, tudo é teu, tudo é teu. Isso não vai acontecer, porque eu e você temos emoções voláteis, elas mudam. Então eu não quero pregar algo assim, se você não está inflamado todo dia por Jesus, você está errado, porque você não vai estar. Tá? Mas qual que é a questão aqui? Eu fico imaginando que Ana ensaiou isso tanto tempo. Como que ela ensaiou? Ela criou aquele menino. Foram 4, foram 5, foram 7 anos, não sei. Mas todos os dias, olhando para aquele menino, dizendo, ele pertence ao Senhor, ele pertence ao Senhor, ele pertence ao Senhor. E na hora da entrega, ela estava preparada. Você percebe? Como que eu faço, Senhor? Uma entrega ao Senhor, que para mim será muito cara, e que eu não sei se eu terei capacidade de entregar ao Senhor. Sabe como você faz? Começa a orar agora. Começa a colocar diante de Deus agora. Por quê? Porque quando chegar a hora, você vai estar tão sensível à voz do Espírito, o seu coração vai estar tão preparado, que ele vai ser a terra boa para Deus colocar lá a vontade dEle. E você vai dizer, Senhor, eu entrego a Ti, eu entrego a Ti. Haverá um momento, vamos aplicar aqui em primeira instância aos filhos, né? Como é o caso de Ana. Haverá um momento que você vai dizer, Senhor, meu filho é seu, eu entrego a Ti. Vai ter um momento que você vai entregar, talvez, a sua vida, a sua saúde. Como que eu faço para estar preparado? Ninguém está preparado para fazer isso. Mas se todos os dias, quando eu buscar o Senhor, todos os dias, quando eu for na presença do Senhor, aliás, tem que ir todo dia, né? Eu estar dizendo para Ele, Senhor, me prepara, para que naquele momento eu consiga. Deus dá graça, Deus fortalece, e Ele dá capacidade de você entregar. Perguntar para você uma pergunta difícil, tá? O que Deus, se pedisse hoje de você, seria muito difícil para você? O que Deus, se pedisse hoje de você, você diria, Senhor, não, pede para outro, tá? Eu não, já fiz tanto. A gente tem medo de fazer esse tipo de pergunta, ou responder isso, porque a gente ainda tem um imaginário de que Deus é mau. Talvez algo do tipo, o nosso coração pecaminoso. Tem gente que fala assim, olha, se você não se corrigir, eu vou entregar você para Deus. E a pessoa fica com medo. Fala, não, entregar para Deus não. Parece que se entregar para Deus, aí acabou, aí vai cair um raio na cabeça. Porque a gente tem esse imaginário de que quando Deus pedir, Senhor, você vai pedir, vai ser tão difícil. Verdade, às vezes é. Mas sempre é para o nosso bem. Deus nunca pede que nós entreguemos algo que não seja para o nosso bem e para a glória dEle. Nunca houve um pai que entregou o seu filho para Jesus e diz assim, me arrependo. Hoje meu filho é um servo de Deus, não queria que fosse.
Só se o pai desviou, mas se continua servindo a Deus, não se arrepende. Nunca houve alguém que entregou a sua vida para Jesus e percebeu como Jesus é maravilhoso e diga assim, olha, não deveria ter aceitado Jesus, não. Tem gente meia boca assim, que você nunca sabe se é convertido ou não. Aí, de repente, desvia, fala, não, eu nunca quis mesmo. Olha, eu costumo dizer que eu nunca cheguei para visitar uma pessoa de idade que serviu a Jesus boa parte da sua vida, se não toda ela, e a pessoa lá tenha dito assim, eu me arrependo, eu não deveria ter servido Jesus. Nunca aconteceu isso. Nunca visitei alguém. Estou para visitar o primeiro, não sei se isso vai acontecer um dia, espero que não. Por quê? Porque sempre que você entrega para Deus, é difícil, mas Deus sabe lidar com aquilo que você entrega. Então você diz, Senhor, é teu, eu não tenho controle, toma nas tuas mãos, e Deus fará com que seja bênção. Qual que é o meu ato? Entregar. Entregar. Às vezes entregar é o maior ato de adoração que nós podemos fazer, porque é uma humilhação. Às vezes nós dizemos assim, eu sei, eu fico imaginando Ana, não sei se passou isso na cabeça dela, mas eu imagino que sim. Eu imagino ela dizendo assim, Senhor, mas quem que vai criar esse moleque melhor? Eu ou um sacerdote? Eli já era um senhor de idade, aliás, né? Então vamos pensar assim meio aberto, né? Ela diz assim, eu ou aquele senhor, aquele velhinho lá? Quem que vai criar o filho melhor? Se não é a mãe? É verdade, pode ser. Ela não estaria errada se ela pensasse isso. Mas a adoração se traduz em entrega. Entrega. Quem sabe a gente está levando tanto fardo, não porque o fardo é pesado, porque a gente tem que carregar. Talvez a gente esteja levando tanto fardo por causa do nosso orgulho, porque a gente ainda não teve coragem de entregar para Jesus. Dizer, Senhor, é teu. Toma conta, Senhor. Ana fez isso. Imagino eu que em lágrimas, imagino eu com o coração pesado, pelo menos eu penso assim, mas certamente ela não se arrependeu. Sabe o que ela fez? A quarta coisa que Ana faz aqui é que ela testemunha do que Deus fez com ela. Os versos 26 e 27, ela chega lá para Eli, lembra que Eli confundiu ela com uma bêbada, com uma embriagada, e ela fala agora no verso 26, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Olha só, no tempo certo, ela volta à casa de Deus lá em Siló. No tempo certo, ela fala novamente a Eli, não mais em aflição, mas em gratidão. Vale um detalhe aqui, tá, para testemunhar do que Deus fez. As orações que são feitas na aflição, elas pedem um testemunho de gratidão. Isso não quer dizer que você precise pegar o microfone aqui e falar, talvez você não tenha tanta habilidade, não. Mas lembra daquele primeiro ponto, em que Ana reconhece que é bênção de Deus, que vem do próprio Deus? Então, a oração da aflição espera o tempo em que haverá o testemunho da gratidão. Ana faz isso, ela volta ao local onde ela orou, e ali ela agradece. O coração dela pode se preencher, não só do que Deus faz, mas da gratidão que ela tem. Faço outro parênteses aqui importante também. Tem gente que nunca vai estar satisfeito, e não é pelo que tem ou deixou de ter, mas é pelo um coração murmurador. É porque nunca aprendeu, ou nunca deixou ser ensinado, acho que é um termo melhor, a ser grato a Deus. Nunca deixou ser ensinado, no tempo que recebeu a bênção, a agradecer e dizer, Senhor, obrigado, vem do Senhor. Porque a gente está nessa loucura, nesse frenesi tão grande, que quando você recebe uma bênção, você já está olhando para o outro que tem o dobro, ou pelo menos parece ter o dobro. Aí depois você conquista aquilo, você precisa da outra coisa também. Ana não fez isso, mas quantos são como aqueles 10 leprosos, ou melhor, 9 leprosos? Lembra que Jesus cura? Jesus cura 10, e só volta o bendito do samaritano. O que veio agradecer era samaritano. E os 9 vão embora. A gente poderia dizer assim, eles estão animados, estão felizes, que bom. Mas Jesus louva, ou melhor, elogia, né, aquele que veio agradecer. E ele pergunta, onde estão os outros 9? Só este voltou. Você foi abençoado, tem hora de testemunhar do que Deus fez. Tem gente que viu a sua aflição. Tem gente que viu a sua dificuldade. E ele não viu o pastor, ele não viu o irmão da igreja, mas ele viu você sofrendo. E depois ele vê você bem.
E falta, olha, já está ali, está quase, sabe, com a bola na marca do pênalti, sem o goleiro, só falta você chutar, só falta você chegar e dizer assim, foi Deus, isso é do próprio Senhor. Eu perdi uma certa vez uma possibilidade de testemunhar, que eu confesso que foi uma vergonha, talvez já tenha até falado para os irmãos. Lá no Rio Grande do Sul ainda, chegou um pastor, certa vez para mim, amigo meu, ele era um pastor que gostava muito de comprar violão, ele tocava violão, então ele tinha muitos violões, assim, talvez uns 7, 8 violões, e aprendeu a mexer, sabe, luthier, de fazer, mudar assim, as partes do violão. E aí ele me via tocando, ele era de outra cidade, e um dia ele chegou lá, bateu o palmo lá na igreja, aliás, mandou um recado para mim, falou, pastor Daniel, eu quero conversar com você. Eu falei, o que será que está acontecendo? Pastor, meu amigo, mas não é normal que ele venha aqui conversar comigo. Chegou ele, a esposa dele, falou, eu tenho um presente para você. Aí eu pensei assim, obrigado, Senhor, né? E quando ele apareceu, foi com um violão, inclusive o violão que eu tenho, né? Que eu uso de vez em quando, um violão muito bom. Ele me deu, que benção. Peguei aquele violão, né? Eu era pastor auxiliar, né? Fui lá no gabinete, depois na casa do pastor, falei, olha que benção, como Deus é bom. Claro, agradeci o pastor, chamei aquele pastor para vir, ele falou, não, só vim aqui te entregar o presente, estou indo embora, amém, fiquei feliz. Fui lá no pastor, no outro, e disse, olha como Deus é bom, louvado seja Deus. A gente orou, levantou a mão para o céu, fiquei feliz. Não tinha violão naquela época. Aí fui para casa, morava num prédio. Cheguei no prédio, estava o síndico gostava muito de conversar, muito de falar. A gente entrou no elevador na mesma hora. E aí, aquela coisa de elevador, você fica meio quieto, né? Aí eu falei assim, rapaz, você acredita, rapaz, que acabei de ganhar esse violão? Aí eu pensei assim, podia ter falado, né? Que benção, como foi Deus que me deu, né? Acabei de ganhar esse violão, fiquei meio acuado, assim, né? Então veio um pastor aí, amigo meu, e me deu, você acredita? Aí na hora que abriu a porta, falou assim, você acredita que essas coisas é até Deus que faz? Olha só, o incrédulo olhou para mim e me evangelizou. Quase que eu me converto. Aí eu falei, não, é verdade, é Deus mesmo, é Deus. Que oportunidade que eu perdi de testemunhar ali, né? Talvez estava aberto para ouvir um pouco mais. Gente, Ana não fez isso não, ela testemunhou. Aquilo que Deus abençoou Ana e aquilo que Deus nos abençoa, entra numa estrutura geral de testemunho daquilo que Deus faz. Então, você contribui com o seu pequeno testemunho. É pouca coisa, mas você contribui. Porque você não sabe o que essa pessoa leva no coração, a que vai ouvir aquilo que Deus fez na sua vida. Nós oramos, Deus nos abençoa, e isso se torna testemunho e inspira outros a adorar a Deus. Quantos aqui que não foram inspirados, motivados, animados pelo próprio Deus através do testemunho de alguém? Quantos que com as suas consolações consolaram aqueles que estão aflitos? Então alguém na igreja está passando uma situação e vem um irmão, abraça e diz assim, eu já passei por algo parecido. E a pessoa não fala isso porque ela quer contar dela, mas para ela testemunhar, dizer, Deus esteve comigo e Deus vai permanecer com você. Como isso anima o nosso coração. Então, o cumprimento do voto de Ana também era um testemunho. Olha o que Deus fez na minha vida. Que você e eu possamos testemunhar daquilo que Deus faz, que a gente possa demonstrar como Deus nos abençoa, como Deus ouve as nossas orações. Talvez por isso que a gente ora pouco, talvez por isso que a gente testemunha pouco, porque a gente não faz o exercício de reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Quem sabe só quando é um grande milagre, ou só quando algo que é impossível não ver, mas que as suas bênçãos possam ser cumpridas, né? Na presença do Senhor, de reconhecer. A última coisa que eu vejo de Ana aqui, é que ela entrega em adoração o seu menino, ela testemunha, mas ela não sabe o que virá. Ela não consegue prever aquilo que Deus vai fazer. Quem é Samuel? Nós estamos no livro de 1 Samuel, primeiro capítulo. Olha tudo que virá na vida desse rapaz. Eu já adianto, ele vai ouvir a voz de Deus, lá menino ainda. Você certamente já ouviu essa história. Deus chama ele dormindo, Deus fala, Samuel, Samuel. E ele não sabe que é Deus, ele nunca ouviu a voz de Deus. Audível. Não sei se você já ouviu audível, eu não, mas aquele menino ouviu. E ele vai até Eli e fala, Senhor, o Senhor chamou
Aí Eli manda ele dormir por 3 vezes, até que Eli percebe, ele nunca ouviu a voz de Deus, então eu vou ensiná-lo. Quando ele volta, pela outra vez, ele fala assim, olha, não fui eu, foi Deus. Próxima vez é para você dizer, fala que o teu servo ouve. E aí ele vai dormir e Deus chama ele de novo. Fico imaginando, né, se fosse eu não dormia, mas criança é fácil para dormir. Então ele dorme mais uma vez e Deus chama e ele diz apenas aquela oração, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que Deus fala para Samuel? Deus fala para Samuel que ele vai acabar com a casa de Eli, porque os filhos de Eli estão longe do Senhor. Eles estão pervertendo o juízo, estão sendo maus juízes e sacerdotes. Então Samuel levanta de manhã, todo com medo. Imagina falar isso para o sacerdote, que toma conta dele, que é um homem de respeito, talvez o homem mais respeitado em Israel. E ele já desconfiava e diz, não, pode falar. Então ele conta tudo aquilo, e ele sabe que aquilo vem do próprio Senhor. Samuel não inventaria aquilo. De fato, a casa de Eli cai, os filhos morrem na guerra, Eli morre depois quando recebe a notícia, mas Deus levanta Samuel, e Samuel se torna um sacerdote perante o povo do Senhor, de muito respeito, aliás, de grande respeito. É Samuel que vai terminar o tempo de juízes, por assim dizer. Ele é do período de transição, quando os juízes estão acabando, precisa de uma figura que seja respeitada, que seja um homem de Deus, que seja alguém que serve ao Senhor. E essa figura é a pessoa do próprio Samuel. É ele que vai ser usado por Deus para ungir Saul, o primeiro rei. É ele que vai ser usado por Deus para ungir Davi, do qual vem toda a casa de Davi, aliás, toda a dinastia, enfim, o reinado de Davi. É este homem. Você acha que Ana sabia disso? Não, Ana não sabia disso. Ana não sabia tudo o que ia acontecer com este homem. Mas sabe o que ela fez? Ela cumpriu o voto dela. Sabe o que ela fez? Ela pediu ao Senhor, e quando o Senhor respondeu, ela foi lá agradecer. Quando ela foi abençoada, ela cumpriu. Irmãos, a gente sabe que é maravilhoso quando Deus responde às nossas orações. Mas quão mais maravilhoso é ainda quando nós cumprimos aquilo que nós fizemos na presença do Senhor, quando nós cumprimos o nosso voto. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma vida que se consagra a Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com filhos que são criados na presença de Jesus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer quando você vive para a glória dEle e você diz, Senhor, eu falei, eu vou cumprir na Tua presença. O apóstolo Paulo ensina a igreja dos Efésios a orar. Ele fala, é por causa disso que eu me ponho de joelho perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma um nome. Ora para que o Espírito revista eles, sejam corroborados em poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Lá em Efésios 3 ele está dizendo, para que vocês possam conhecer com todos os santos qual que é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E aí a oração termina dizendo assim, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou até imaginamos. Você não imagina o que Deus é poderoso para fazer. Você não imagina. Mas Deus age, Deus atua numa vida de fidelidade. Deus atua em votos cumpridos. Deus age a partir de gente que se consagra na presença dEle. Mas você não tem ideia do que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque é Ele quem vai fazer, não sou eu. Eu não posso chegar aqui para cada um e dizer assim, olha, se você se consagrar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Se eu fosse um profeta, talvez. Mas não, o que eu posso dizer é que Ana cumpriu o voto. E o que veio depois, quase que apaga o voto dela. Não no sentido ruim, mas quando você olha para a história de Samuel, o que aconteceu com Ana está só no capítulo 1. Olha o resto da vida de Samuel, que homem consagrado a Deus. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós imaginamos. O voto de Ana, então, para a gente terminar, apesar de desesperado, não foi precipitado. Apesar de ser feito em meio a dores, não foi um voto feito por meio de murmuração. Não, foi uma entrega. Apesar de ser particular, ela orou só no pensamento e mexeu os lábios. Mas na hora de agradecer, ela testemunhou publicamente. Que grandeza, né?
apesar de ser uma entrega profunda, a maior entrega que alguém pode fazer, creio eu, o próprio filho, foi uma honra e uma alegria inestimável. Será que Ana estava triste ou alegre quando entregou Samuel? Bom, provavelmente triste, mas com certeza muito alegre, porque era uma honra cumprir o que ela tinha prometido, da bênção que Deus tinha dado a ela. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente cumpre aquilo que a gente fez diante do Senhor, quando a gente entrega, quando a gente adora a Deus, a entrega de Ana entra para a história da salvação e se torna um testemunho, uma antecipação daquilo que o próprio Deus vai fazer. Talvez você diga assim, foi muito difícil para Ana entregar o filho dela, mas ora, Ana teve outros filhos, Ana teve outras crianças para cuidar, mas Deus entregou seu filho unigênito. Você percebe? Quando ela adora a Deus, quando ela entrega o filho dela a Deus, ela não sabe o que vai acontecer com o filho dela, mas ela também não tem noção de que o que ela fez representa, ainda que minimamente, ainda que mimeticamente, como uma imitação daquilo que Deus fará por meio do seu filho. Quando você entrega tudo a Deus, o seu ato de entrega, de adoração, novamente, você não sabe o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, mas também você não tem noção de que esse é um testemunho público, levando até a cruz aquilo que Deus fez na entrega do seu filho. Ou seja, as pessoas vão olhar para você, elas não vão dizer que você é Deus, nada do tipo, mas elas vão olhar para você e poderão crer mais facilmente que Deus entregou o filho dele, porque você entregou o seu filho, porque você entregou o seu casamento, porque você entregou a sua vida, porque lá no limiar da vida você diz, Senhor, toma que é seu, porque eu não tenho mais poder. Isso se torna um testemunho que entra na história, e as pessoas olhando para a sua entrega, elas podem mais facilmente vislumbrar Jesus e a entrega que Deus fez por meio de Jesus. Vira um testemunho do próprio Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Que você possa cumprir com aquilo que você votou diante do Senhor. Que você possa ter uma vida consagrada a Deus, fiel a Deus. E Deus fará o resto. E Deus tornará em bênção a sua atitude de consagração. E Deus fará mais do que você pode imaginar, se você se consagrar a Deus. Dá medo? Dá medo. Porque tudo aquilo que é maior do que nós, nos dá um certo medo, é verdade. Mas dá medo porque é maior. Dá medo porque eu não controlo. Dá medo porque eu não consigo nem imaginar. Mas é um temor, mais do que um medo, é um temor daquilo que Deus pode fazer. Eu quero orar com você e quero te convidar a consagrar a tua vida na presença de Jesus. Eu convido o grupo de louvor a vir à frente, nós já estaremos nos preparando para louvar o Senhor. E o meu convite para você nessa noite é colocar a sua vida na presença de Jesus. O que falta você entregar para o Senhor? O que falta você entregar para Jesus? O que é que você fala assim, Senhor, só não pede isso, tá, Pai? Estou aqui para dizer que Ele pede isso. Ele está pedindo que você entregue a Ele. Aliás, eu quero fazer 2 orações. A primeira delas é aquela oração de entrega total, de rendição a Jesus, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não recebeu Jesus, se ainda não reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, ou se você está afastado, para que você volte para a presença de Jesus. Eu quero fazer essa primeira oração com você. E a segunda é com todos, para que você entregue aquilo de tão necessário que precisa entregar. Vamos orar? Feche seus olhos. E você que deseja entregar a vida para Jesus, ou que você que deseja se restaurar na presença do Senhor, repita essa oração junto comigo, apenas no seu coração, você não precisa falar em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. De agora em diante, reconheço que sou um pecador, que não mereço a tua graça, mas sei que o Senhor é bondoso e misericordioso. Perdoa os meus pecados pelo sangue de Cristo. Me faz ser uma nova pessoa. Me recebe de volta. Eu sou teu, Senhor, e quero estar sempre na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados. Quero orar agora junto com você. Junto com você. Entrega para Jesus.
consagra ao Senhor aquilo que você precisa. Senhor Jesus, estou aqui com os meus irmãos e irmãs nessa noite. Aqueles que estão há tanto tempo caminhando contigo e aqueles que começaram hoje. Mas Deus, nós queremos entregar a Ti tudo o que temos. Como Ana entregou Samuel, na verdade ainda mais, como o Senhor entregou o seu filho amado. Entregamos tudo, Senhor. Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nosso futuro, é Teu, é Teu. Então, Senhor, faz segundo a Tua vontade. Dá medo, Senhor, dá temor, sim, de dizer, Senhor, eu entrego a Ti, o que o Senhor vai fazer? Mas sabemos que é muito maior do que a gente pode pedir ou até imaginar. Entregamos a Ti, colocamos no Teu altar. Este é o nosso movimento de adoração. Entregamos aqui emprego, entregamos aqui salário, entregamos aqui saúde, entregamos aqui planejamentos, entregamos aqui talentos, dons, amigos, família, Senhor. Entregamos toda a nossa vida diante do Teu altar. É tudo Teu, Senhor. Faz segundo a Tua vontade. Não é nosso. Então faz o que o Senhor quiser. Com temor, mas com alegria. Nós sabemos que será muito melhor do que se nós mandássemos. Senhor, reconhecemos que somos apenas administradores, não somos donos de nada, é tudo Teu, para a honra e glória do Teu nome, e que a gente possa viver uma vida de fidelidade e consagração ao Senhor. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém.